Bom, boa tarde a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Esse é o nosso terceiro e último encontro da oficina para editores de texto com o Jefferson Freitas e agradeço a presença de todos aí. Eu sei que todo mundo tem bastante compromisso e é bastante corrido aí, mas agradeço a todos que estão atendendo essa oficina. A oficina vai ficar gravada, depois eu posso compartilhar o link com vocês também. E primeiro recado antes do Jefferson encerrar, antes do Jefferson assumir o controle e conversar com vocês, é que nós, como eu falava antes de começarmos a transmissão oficial, nós fizemos uma oficina de leitura crítica para a formação de leitores críticos. Essa é a nossa segunda oficina para editores de texto. E no começo do próximo mês nós teremos uma oficina para editores de conteúdo. Não é uma oficina de formação do zero para formar editores de conteúdo, mas sim uma oficina, assim como essa, para quem já atua no mercado editorial, para contribuir como se fosse uma espécie de formação continuada, tá? Então, eu vou pedir que todos mantenham suas câmeras e microfones desligados, usem o chat para fazer perguntas. Eu interrompo o Jefferson se alguma pergunta surgir. Se não, levantem a mão e a gente vai dando voz para vocês também, se quiserem depois interagir conosco, tá bom? Então, Jefferson, a palavra é sua. Oi, boa noite a todos, tudo bem? Então, vamos começar hoje, né, dar um ponto final aqui nessa oficina, mas quero dizer que eu vou sempre estar disponível a todos, né, se quiserem me procurar, tirar alguma dúvida, falar sobre o seu próprio trabalho, onde pode melhorar, o que a gente pode desenvolver cada vez mais esse trabalho de edição de texto. Como eu disse, o Marlon não é para ensinar a editar, né, é para fazer um complemento do seu trabalho. Até porque eu já dei uma olhada assim por cima, que eu recebi hoje, né, aqui nos documentos de edição, mas eu vi que, assim, o pessoal tem bastante habilidade com edição, tem um diálogo muito bom com o editor de conteúdo, pelo que eu percebi, né? Então, assim, não foi fazendo mudanças tão drásticas, né? Foi conversando com o editor, pedindo autorização dele. Então, isso eu achei bacana. Eu vou trazer esse documento que eu passei para vocês e mostrar como que foi a minha edição. Não quer dizer que a minha edição é a mais correta, tá? É um modo de eu enxergar como que a edição deve atuar nesse material. Primeiro item que eu acho que é o mais importante, na primeira conversa que nós tivemos, a gente tem que entender o nosso escopo. O nosso escopo é de editar. E editar requer que eu tenha ciência do público de quem eu estou editando, para quem eu vou editar esse material. Então, eu passei um material de educação de jovens e adultos. Pense, alfabetização de jovens e adultos. Você vai pegar alunos em sala de aula de 18 até 80 e poucos anos, se não 90 anos. Então, uma sala de EJA, eu fui professor de EJA durante muitos anos, ela é muito diversa, muito diversificada. Então, tem aquela menina de 20 anos, dentro da mesma sala com uma pessoa de 80 anos. Né? Então, essa é uma adequação de linguagem que eu tenho que ter muito cuidado. Então, é a alfabetização de jovens e adultos, que é completamente diferente da alfabetização de crianças. Completamente diferente. Né? Deixa eu colocar aqui. Vocês estão enxergando? Sim. Então, o público leitor, alunos de alfabetização de jovens e adultos. Como eu falei para vocês, complemento, você como editor de texto, você tem que ter um cuidado, até conhecer esse público, pesquisar. Não tenho muito tempo de fazer isso, mas quais são as características principais? Né? Como eu falei, um jovem de 20 da mesma sala com um de 60. Então, assim, eu tenho que perceber que tipo de linguagem eu vou fazer para ele. Eu tenho que ter frases extremamente objetivas. Não podem ser frases muito longas. Ele está sendo alfabetizado. Ele está sendo alfabetizado. Então, assim, tem que ser uma linguagem extremamente fácil. Não pode ser difícil.
evitar muitos gerúndios infinitos, sabe? Então, você tem que saber que público que você está editando, para que público você vai falar esse material. Então, eu fiz uma edição de texto, como eu disse para vocês, não é a melhor, não é a correta, no sentido assim, não quer dizer que essa é a perfeita, né, da minha, porque eu já vi outras que eu concordei com as mexidas até melhores que a minha. Então, eu vou fazer item por item aqui. Então, eu tenho ali o início da página 23, o lendo é sessão, eu tenho educador. Eu coloquei a palavra educador, porque a gente tem que ter ciência de que o educador, a gente é aquele mentor, professor da educação de jovens e adultos. Então, é um educador, e o aluno é o educando. Então, o educador, professor, educando o aluno. Educador, aqui eu fiz uma coisa de padronização, coloquei 2 pontos e coloquei aqui no imperativo, né? Procure investigar com os educandos o conhecimento que eles já detêm sobre a escrita e sobre as letras do alfabeto. Eu cortei, né, um sobre ali pela repetição, né? Mas eu identifico ainda assim, será que é necessário cortar? Mas sim, porque é para o educador. Eu tenho que ter ciência também, gente, de que as orientações metodológicas para um público de educação de jovens e adultos tem que ser bem esmiuçada. Acho que para todos os públicos, mas para a educação de jovens e adultos, mais ainda. Porque muitas vezes o mesmo professor que trabalha com a EJA trabalha com regular. E trabalhar com alunos de educação de jovens e adultos é infinitamente mais difícil do que com o regular. Então, eu tenho que ter uma sensibilidade maior. Então, eu cortei ali o sobre, se conhece a sequência ou ordem alfabética, mesmo que apenas oralmente, etc. Estimule-os a identificar as letras que já conhecem, primeira letra do próprio nome, letras mais comuns, como as vogais. Então, eu fiz essa mexida aí. Se alguém quiser colocar alguma coisa no chat e falar, poderia ter feito diferente, fica à vontade. Aí o texto. Vimos que a pintura rupestre foi uma maneira que os primeiros homens encontraram para se comunicar. Eu tirei o homens e coloquei seres humanos. Englobo aí mulheres e homens. É uma questão só de linguagem, assim, para que o aluno vá compreendendo que vários seres humanos estiveram lá, sejam homens, sejam mulheres. Não personifiquei só homens, né? Então, coloquei homens, e eu acho que é sempre interessante fazer isso, né, quando se aborda a pré-história. Encontraram para se comunicar, trocar mensagens. Ali estava trocar e trocar. Eu troquei esse trocar por transmitir ideias e sentimentos. Certo? Evitei essa repetição desnecessária. Com o passar do tempo, vírgula, né, foram sendo estavam elaborados novas maneiras de comunicação. Então, gente, perceba, eu estou trabalhando com educação de jovens e adultos, adequação, eu tenho que ter frases muito curtas, objetivas. Muita gente vai fazer o seguinte, com o passar do tempo, foram sendo elaboradas novas maneiras de comunicação, e uma delas é a escrita, que é uma representação dos sons da fala. Criou-se, então, o alfabeto. Mas é uma frase extremamente longa, fica muito longa, né? Eu estou, como falo, vou reiterar aqui. Oi? A Lúcia complementa exatamente nesse sentido. Ela diz aqui que para esse nível é bom evitar períodos muito longos, né? Isso mesmo. Porque, assim, eu tenho que ter frases bem objetivas. Eu estou com um aluno de 70 anos em sala de aula. Assim como com as crianças. Eu não posso fazer frases tão extensas, longas. Eles se perdem, e eles se perdem de fato, tá? Então, com o passar do tempo, foram sendo elaboradas novas maneiras de comunicação. Uma delas é a escrita, que é uma representação dos sons da fala, ponto. Criou-se, então, o alfabeto. Certo? Olha, eu não cortei nada, só fiz essa mexida ali do que estava errado, elaboradas, e troquei dessas maneiras por delas. O alfabeto que utilizamos hoje teve origem no Antigo Egito, aproximadamente 4.000 anos atrás. Só cortei o atrás porque eu já tenho o A lá, né? O verbo haver. A escrita egípcia utilizava desenhos e símbolos para representar objetos concretos. Além dos egípcios, outros povos, como os sumérios e os chineses, criaram sinais para representar os objetos. Primeiro item, então. Eu fiz um comentário para o editor de conteúdo.
editor, não seria interessante um glossário para palavras sumérios? Porque nem todos os alunos, quer dizer, boa parte deles, não vai saber o que são os sumérios. Então, aí fica a cargo do editor de conteúdo. Por isso que eu não vou fazer isso, eu não faço, esse não é o meu papel. Eu só indico. Se o editor de conteúdo disser ok, ele vai e faz. Mas eu não tenho essa prerrogativa de mexer eu no conteúdo. E ali eu troquei as coisas por os objetos, tá? Só para não deixar uma coisa tão solta as coisas. Atualmente, vírgula, nosso sistema de escrita é formado por um conjunto de letras. O alfabeto da língua portuguesa tem 26 letras. As letras K, W e Y, aí eu coloquei em bold para dar um destaque, são usadas geralmente para escrever palavras de origem estrangeira, por exemplo, as do inglês. Aqui eu também poderia até escrever para o editor de conteúdo, até acabei esquecendo de colocar, um exemplo ou mais de um exemplo de palavra com K, W e Y que sejam da língua inglesa. Seria interessante isso, até ali no hiperlink, alguma coisa assim. Mas eu reitero, papel do editor de conteúdo. O editor de texto faz essas sinalizações. Assim como as letras que aparecem nas placas de trânsito, o alfabeto pode ser escrito com tipos de letras diferentes. Educador, aí eu coloquei, ele chame a atenção dos educandos para os diferentes tipos de letras, voltando à atividade com as palavras na página 14. Tudo bem até aqui, gente? Né? Eu acho que deixei um texto tranquilo, mexi pouco, né? Muitas vezes até é necessário para determinado público deixar algumas repetições, mas eu cortei, né? Porque eu estou trabalhando com educação de jovens e adultos. Para conhecer outras formas, início da página 24, está tudo bem já alinhado ali para o diagramador, que vai ali o início da página 24. Para conhecer outras formas em que as letras do alfabeto podem aparecer, pesquise em jornais, troquei letras em letras, revistas ou outros materiais impressos. Recorte as letras e cole-as abaixo, nos espaços correspondentes. Aí você já vai, como professor, educador, ensinando que o A substitui as letras, a palavra letras, tudo isso tem que ser bem esmiuçadinho. Aí aqui está o alfabeto, eu identifiquei 2 errinhos, né? Estava a repetição do O, isso o editor de conteúdo deixou passar, é o P, e aqui houve uma inversão, né? V, W e X. Então, essa análise, né, bem minuciosa, esse glossário que eu vou colocar para o editor, tudo isso sempre com visão do público a que se destina. Jefferson. Oi. Só uma contribuição, eu lembro que no nosso primeiro encontro, algumas pessoas pediram, você falou bastante de cada etapa se concentrar no seu escopo, né? Ter bem claro o seu escopo. E aí a gente falou muito das etapas de edição de texto e coisas que são atribuição da revisão. Só para reforçar, ali você passou pelo... você disse que poderia solicitar ao editor de conteúdo a inserção de exemplos das letras, e você falou que também poderia colocar você colocou uma comunicação com o editor de conteúdo sugerindo um glossário de sumérios. Para a gente enfatizar essa diferença de escopo, se você estivesse fazendo revisão, você faria essas sugestões para o editor de conteúdo? Não. Não. Porque aí já não é mais a etapa de fazer isso, certo? Não, não é mais a etapa. Agora a gente vai mudar todo esse foco. A revisão não tem a revisão tem que focar no erro, né? Aí já foi conversado com o editor de conteúdo, o texto já conversou, aí a equipe da Shirley vai ter que fazer esse trabalho, mas chegar lá, imagina, numa revisão final, eu ainda perguntar para o editor de conteúdo, não seria legal colocar sumérios aqui? Não faria isso. Até porque se chegou lá, não é um erro, né, Jefferson? Não. E se chegou lá e você pedir para o editor de conteúdo, talvez ele até acate, vira uma melhoria, mas é no momento errado, no momento que vai gerar muita emenda no material, certo? Isso. Então é o escopo do editor de texto mesmo, né? E outra coisa, a hora que você começa a mexer numa prova final, numa revisão final, não vai ter fim, daí vai voltar, vai ter que o editor de conteúdo colocar esse significado de sumérios, vai ter que voltar para o revisor, se estiver ok, vai para frente, se não, tem que voltar. Então, assim, a revisão tem o papel, assim, de revisar
A revisão no sentido de ortografia, concordância, vírgula. Esse tem que ser o papel da revisão. Esse tem que ser o foco. Não adianta nada eu fazer milhões de mudanças no material e sair um erro no material, um erro grotesco, feio, né, que vai derrubar até a correção. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que eu trabalhei num material que a revisão estava impecável e saiu parque de diversão com cedilha. Entende? Derrubou. Parque de diversão era uma ilustração com cedilha. Entende? No início da página. Ninguém viu. O autor não viu, o ilustrador que fez não viu, o revisor não viu, o editor de conteúdo não viu, o leitor crítico não viu, o editor de texto não viu, mas saiu parque de diversão com cedilha. E isso derrubou. A professora fez um e-mail descascando. Então, são exemplos do que acontece. Então, não adianta nada. O foco do revisor tem que se revisar, né? Porque aí, se ele tiver com esse olho para fazer essa mexida de revisão, não vão sair tantos erros. Isso? Aqui eu coloquei educador, né? Coloquei a palavra educador de volta ali. Como eu falei, você tem que esmiuçar bem essas orientações. Forneça uma boa quantidade de materiais impressos e auxilie os educandos a reconhecer os diferentes traçados de cada letra, nomeando-as oralmente. Em seguida, peça aí no esquema, eu peço a alguém que cole nos quadros correspondentes. Mesmo que sua ajuda seja essencial, é importante que realize essa atividade com o máximo de autonomia possível. Então, fiz algumas mexidas aí, deixei mais claro para o educador, tá? E aqui, o registrando que é o ícone, com a ajuda do educador, encontra as letras do seu nome. No alfabeto móvel, páginas 173 e 175. Monte seu nome e cole no quadro da página, da próxima página. Aí, o final da página 24. Então, o material está... Então, eu fiz essas mexidas com essa ideia do público que vai ler o meu material. Agora, eu quero mostrar outra coisa aqui. Espera aí. Só um minuto. Vocês estão vendo esse material? Ok? Oi? Estão me ouvindo? Oi, sim, está visível. Vocês estão vendo o material, né? Sim, Jefferson. Ué. Só um minuto. Então, aqui eu tenho esse texto, assim, o editor de texto mexeu, o editor de conteúdo mexeu, todo mundo mexeu, foi para o leitor, foi para diagramação. Vamos supor que esse material voltou para a revisão final. É a revisão final daquele material que nós editamos, certo? Qual que é o papel do revisor aqui? Qual que vai ter que ser o papel do revisor aqui? É só ver se passou algum erro. Nada mais, viu, Marlon? Não precisa aqui colocar sumérios. Aí o editor de conteúdo que vai ver com o editor de texto se foi necessária essa mexida ou não. Mas aí é o editor de conteúdo com o texto. É muito importante esse trabalho de foco, de escopo. Eu não tenho que vir numa revisão final mexer. Eu tenho que verificar se não saiu erro de pontuação, de ortografia, de pontuação, né, de acento, né, trocou um diversão com S, trocou por cedilha, esse tipo de coisa. Então, eu sou revisor, agora vai ter que ser o meu foco. Educador, vimos que a pintura rupestre. Então, ele está super bem editado nesse aspecto. Pode outro editor mexer, pode lá fazer outras mexidas, né, lá no trabalho, mas aqui a revisão vai verificar se está tudo ok. Se aquilo que a equipe da China pediu está ok, o O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, é esse o papel. Não é mais o papel de mexer. Esse é o escopo. E aí a gente vai minimizando o número de erros nos materiais
certo? Fica claro essa mudança, essa coisa de escopos, essa questão de escopos. Então, editor edita, revisor revisa. E a gente vai fazer uma mudança, né, Margo? Depois a gente vai anunciar. A gente vai fazer algumas mudanças de escopo, no sentido de otimizar o trabalho de todos e evitar tantas mexidas nos materiais. Sim. E aí, Perfeito. fazer um original cada vez melhor, uma edição de texto cada vez melhor, uma edição de conteúdo cada vez melhor, uma revisão bem focada mesmo no erro, para a gente minimizar mesmo. Então, seria basicamente isso. Então, eu pego um material desse como um exemplo, se ele estivesse diagramado, o foco dele tem que ser no erro. Né? Eu não vou aqui, imagine eu pegar o revisor, educador, procura investigar com os educandos, não, mas aqui eu acho que ficaria melhor aqui, sabe? Então, não há necessidade. Vimos que a pintura rupestre é uma maneira que os primeiros seres humanos encontraram para se comunicarem. Poderia? Não sei, poderia. Tem gramático que defende. Então, não precisa mexer. Trocar mensagens, transmitir ideias e sentimentos. Então, deixar bem claro isso. Né? Aí, poderia ter deixado passar aqui um ato aproximadamente 4.000 anos atrás. Se tivesse saído aqui o atrás... Aí, tudo bem, né? Aí vai lá a revisão e faz o papel dela, que é arrumar isso aqui. Então, esse que é a contribuição que eu tento trazer para todos. Né? Fazer um trabalho assim, mais focado, e isso vai otimizar demais o trabalho. Nossa, evita assim, até evita estresse. Trabalha menos. Quando trabalho... Jefferson, Oi. A Daiane comentou o seguinte, ela diz que para ela ainda é um pouco desafiador estabelecer os limites do escopo e ela fica na dúvida se reescreve ou sugere as mudanças em comentários para o editor de conteúdo. Eu já, de cara, faço um comentário em resposta à dúvida e daí o Jefferson pode complementar. Eu penso assim, o editor, ele tem que mexer sem dó. Ele reescreve, mas diante de um trecho que ele encontra alguma dúvida técnica, ou seja, inerente ao conteúdo que ele não domina, alguma insegurança que ele tenha, ele insere algum comentário para o editor de conteúdo validar. Mas você não pode, na linguagem, no mexer da linguagem, passar essa atribuição para o editor de conteúdo validar. Então, você já vai reescrevendo tudo isso. É por aí, Jefferson? Isso mesmo. Só deixa eu pegar agora aqui, peraí. Vou pegar de volta aqui. É a Daiane, né? Daiane, então é o seguinte, eu estou editando esse material. Eu tenho certeza do trabalho que eu estou fazendo. Então, aqui é um trabalho de edição, de preparação de texto, ou de copydesk. Várias editoras tratam, ou é editor de texto, ou é preparador, ou é copydesk. Então, eu vou mudando. Eu tenho certeza do que eu estou mudando. Então, troquei homens por seres humanos, eu evitei a repetição de trocar por transmitir. Tudo isso é da linguagem, esse é o teu trabalho. Isso você não precisa deixar em comentário. Você vai mexendo no texto. Claro, Daiane, você tem que ter certeza do que está fazendo, certo? Então, aqui, com o passar do tempo, foram sendo elaboradas, né? Novas maneiras de comunicação. Uma delas é a escrita. Então, isso é um trabalho de texto, de preparação de texto. Isso você vai fazer, certo? Agora, se você tem um trecho, por exemplo, aqui além dos egípcios, outros povos, como os sumérios, os chineses, criaram sinais para representar os objetos. Aí eu mexi, não tem problema algum. Veja, eu não conversei em nenhum momento com o editor, a não ser na hora de indicar para ele um glossário da palavra sumérios. Porque, assim, o meu público não vai saber o que é um sumério, o que é o povo sumério, né? Não sei, só alguém sabe aqui, né? Então, sabe, esse tipo de coisa. Mas você vai fazendo essa depuração da linguagem.
É esse teu trabalho. Eu não deixei nada, nenhum comentário para o editor de texto, o editor de conteúdo, da linguagem, certo? Claro, ele vai aprovar, ele vai dar uma olhada, mas ele vai acreditar e vai confiar muito no teu trabalho, certo? Você tem que dominar, como eu disse, dominar o teu escopo. Qual que é o teu escopo? É a linguagem e a gramática. É isso que é o teu escopo. Essa é a tua ferramenta de trabalho. Então, em nenhum momento eu deixei comentário para o editor de conteúdo validar o que eu fiz de texto, no sentido assim de colocar box ali, abrir box, senão vão ficar mais de 1000 comentários, certo? Então, já fui mexendo no texto, já fui fazendo as mudanças, e ele só vai analisar ali, vai aprovar e segue. Essas coisas de linguagem, vocês têm que ter ciência do que estão fazendo, certo? Confiarem muito no trabalho de vocês, assim como o editor de conteúdo vai confiar. Essa é a mexida de vocês, né? Eu tenho absoluta certeza, Daiane, que o editor de conteúdo vai olhar só aquele comentário que eu fiz ali, se quer colocar sumérios ou não. Ele pode simplesmente apagar e dizer, não vou colocar e tal, não há necessidade, ou ele vai te agradecer, ok, mas em termos de linguagem não há necessidade. Shirley, pela tua experiência, você quer complementar, por favor? Oi, Jefferson. Eu concordo totalmente com você. Eu, quando estou editando, o meu procedimento padrão é o seguinte: o que eu tenho domínio ali sobre sobre o sentido expresso, eu preciso fazer as adequações, sejam, né, da norma padrão, seja para o público leitor, seja para o fim didático, eu mexo, até porque tenho controle de alteração, que vai indicar tudo que foi, né, alterado. Eventualmente, a gente tem algumas ambiguidades, né? Faz uma reescrita, tem uma flexão ali, que dá um entendimento incorreto, mas pelo todo, pelo contexto, a gente consegue inferir. Então, isso eu acabo sinalizando, mas me sinto um tanto insegura, aí eu aponto isso em comentário para chamar a atenção do editor de conteúdo. E quando se trata de um trecho, né, mais hermético, confuso, e que ou eu coloco no comentário uma proposta de reescrita, ou eu, no comentário, aponto a minha dúvida, mas sempre direcionando, ajudando esse editor de conteúdo a entender o que não ficou claro, não simplesmente colocando comentário, trecho confuso, ou rever, porque para esse leitor especializado, o que está escrito ali, muitas vezes está bastante óbvio, diferentemente para o leitor leigo, né? Então, nada ajuda eu colocar um questionamento vago que não ajude esse editor de conteúdo a compreender qual é a minha dúvida. Então, é mais ou menos essa a minha linha de raciocínio. E até complemento, Shirley, que teve um arquivo que de um outro projeto que você editou para a gente, que era de um texto bastante técnico, de um curso técnico, e a Shirley fez várias vezes comentários. Por exemplo, ela encontrava uma ambiguidade num trecho que dizia alguma coisa encontra-se conectado a ela, e daí a Shirley colocou num comentário. Não ficou claro se ela refere-se ao objeto A ou B. Se for ao objeto A, sugiro reescrever, e daí ela deixou para o editor de conteúdo validar. Então, esse tipo de coisa... Mas ela não escreveu só um comentário tipo ambíguo e pronto, porque ninguém vai resolver, né, Shirley? Então, você já direcionou a compreensão de onde estava a ambiguidade para que o editor de conteúdo pudesse esclarecer, certo? Sim, exatamente, Marlon. Sempre que possível, eu acho que é nosso papel de editor de texto a gente trazer uma solução, né? Só quando realmente está inteligível aquele trecho,
que a gente também, de alguma forma, precisa ajudar ao editor de conteúdo, ou autor, que seja, dependendo, né, de como é o processo, a compreender onde que está a lacuna do entendimento ali, né? Onde que ele precisa atuar para que ele consiga reescrever aquela frase, enfim, ou aquele período, de forma a resolver o problema, né? E não ficar um vai e vem infinito, porque a gente não direciona a nossa dúvida. Então, é importante isso, né? Esclarecer qual é a dúvida e sempre trazer, na medida do possível, soluções. Perfeito. Isso. Acho que tem uma pergunta no chat, né, Marlon? Deixa eu ver aqui, Jefferson. A Fernanda Silveira diz o seguinte: em uma questão de prova, entendo, uma questão de vestibular, né? O editor pode corrigir problemas com a nova ortografia, mesmo que o original esteja incorreto, pois foi elaborado antes da aprovação da nova ortografia? Sim, você pode corrigir. Assim, colocar no novo acordo ortográfico, isso que eu entendi? Aí sim. Isso. Sim, não tem Mas problema. tirando isso, não pode mexer na questão, né, Jefferson? Não. Você pode só mexer numa questão, nessa questão do novo acordo ortográfico, porque as pessoas acham que por ser uma questão de vestibular, ela não tem direitos autorais, e ela tem. Né? Teve um autor que elaborou, geralmente assim, a federal, se não me engano, o FGV, coisa assim. Então, tem um autor por trás disso. Então, assim, evitar o máximo possível mexer, a não ser que seja um acordo ortográfico. Mas aí eu identifiquei uma palavra, um erro gravíssimo, assim, não sei, atravessa com Z. Aí você traz para Shirley, Fernando, um exemplo, que a Shirley é a coordenadora, e aí a gente conversa e resolve fazer essa mudança ou não, mas aí eu acho que sim, não teria problema. Mas, assim, é sempre bom pedir essa atenção do coordenador. Evitar ao máximo de ficar mexendo. Em questões, a gente vê alguns materiais de baixa qualidade que pegam questões de vestibular e mudam a questão e colocam lá no final a fonte e escrito adaptado. Isso é uma prática que fere a lei de direitos autorais, né, Jefferson? Isso. A gente não pode fazer adaptações na questão. É só essa correção da nova ortografia, né? Bem lembrado isso, Marlon, porque eu não posso fazer adaptação e tem muito autor que faz isso, gente. Dá vontade de matar o sujeito. Ele faz adaptação de texto, certo? Ele adapta um texto da revista Viver Simples, sei lá, uma revista. Pegou um texto lá e não gostou e fez algumas adaptações. Não pode, gente, é proibido. Proibido. Não tem lei de direitos autorais que segure isso, tá? Então, o texto ele tem que ser ipsis literis, ele tem que ser ali, original, não posso mexer. Como eu já falei para vocês, um exemplo, a Companhia das Letras, ela quer ver o texto aplicado depois de diagramado, dependendo do texto. Então, ela, tipo assim, ela vai confiar na editora que não vai mexer. Então, eu não adapto texto, gente. Não adapto, em hipótese alguma, tá? Mais algumas perguntas? Por enquanto, não, Jefferson. Então, acho que basicamente seria isso, mas eu não sei se eu respondi a Daiane ali. Então, Daiane, esse é o teu trabalho, de mexer no texto, tá? E aí vai esse material, você fez a tua edição, beleza? Passou para diagramação, vai voltar para você diagramado, você vai analisar de volta, e aí vai para revisão fazer caçar esses erros. Aí a gente vai fazer essas pequenas mudanças. Eu não sei se tem mais alguma coisa, gente. Eu não consegui... Oi. Eu vou fazer uma pergunta que talvez você, a Shirley, possam responder. Quando a gente encontra uma situação de plágio, tem um pequeno trecho no material que está com plágio. A gente estranhou a linguagem, isso é uma coisa que
vocês da área de texto já me orientaram, você vai lendo o conteúdo do autor, vai lendo. De repente, mudou o estilo da linguagem, ficou uma coisa que parece que é outra pessoa que está escrevendo. Você desconfia, joga lá e descobre que está plagiado. Como que o editor deve proceder, Jefferson, nesse caso? Tem que informar o coordenador informa a edição de conteúdo que chama o texto, o autor. Tem que envolver o autor, tem que mudar. Porque geralmente, assim, se ele fez um plágio de um pequeno texto, no parágrafo, gente, lá pela frente, porque assim, a gente identifica um plágio quando está na internet, né? Eu tive um autor, isso lá em 2006, que ele plagiou frases, parágrafos de um livro, né? De livros de administração. Então, um livro não estava na internet, entende? Ele estava em livro físico, então ele foi plagiando. Aí, como que a gente descobriu isso? Porque a linguagem estava muito ok, não tinha problema. E aí a gente chamou o autor, e aí ele confessou, olha, puxa, eu fiz mesmo, mas eu não sabia, pensei que não pudesse e tal. E aí acontece isso. O ideal tem que chamar o autor, gente, não tem, é inevitável. Tem que chamar o autor, entregar para ele, fazer uma reunião e entregar para ele. Porque material plagiado, nossa, complicadíssimo. Perfeito, Jefferson. Eu entendo assim que de forma alguma a gente deve deixar de comunicar que encontrou um plágio no material. Quando é um parágrafo pequeno, muitas vezes eu, na posição de um editor de conteúdo, eu faço esse trabalho de notificar a equipe para que entre em contato com o autor, para que saibam que isso é um problema grave, mas muitas vezes a gente consegue reescrever, descaracterizar, porque quando é um trecho pequeno dá para contornar ainda a situação, né? Sim. Não quero dizer contornar e aceitar e não fazer nada. Eu quero dizer que avisa o autor, mas a gente consegue retirar aquilo do texto. Jamais pode ficar o plágio no texto, né? Uhum. A lista está aqui, né? Tá, e a Lisa, ela faz o seguinte comentário, Jefferson. Uhum. Ela diz o seguinte, também é importante cuidar com as supressões de partes de textos citados, permitidas, mas que não podem mudar o sentido do original ou alterar o pensamento do autor. É verdade, é o que a Alice está falando. A Denise, ela pergunta aqui, acho que tem outras perguntas, né? Deixa eu ver na sequência aqui, Jefferson. Então, esse texto da Liz, o que a Liz comentou, não sei se está claro para todos, mas às vezes você usa um texto de terceiro, faz uma supressão para utilizar só uma parte, não ficar muito longo, mas tem que tomar muito cuidado para não perder o sentido original ou induzir que o autor pensa de uma forma diferente que ele se posicionou. Na sequência, nós temos a Luísa Mel, dizendo assim, na primeira reunião foi mencionada a boa relação do editor de conteúdo e editor de texto, sintonia da Shirley e da Lisa em história. Em alguns momentos do projeto, haverá pares formados de editor de texto e conteúdo, ou sempre vamos fazer comentários direcionados para a coordenação? Pergunta da Cláudia Cabral. Marlon, você quer responder por causa das mudanças? Olha, seria ideal que a gente tivesse pares, mas o que eu vou dizer assim é que geralmente o cronograma não permite a gente manter os pares, né? A gente acaba não tendo a mesma sincronia de disponibilidade de material e acaba sempre direcionando para a coordenação, para que a coordenação faça essa ponte com o editor. Mas, em alguns casos, quando a própria coordenação sinaliza que vai ter uma dupla trabalhando, é super desejável que haja uma boa comunicação, né? Funciona muito bem, né, Jefferson? Sim, Comentário da Denise. No caso de plágio, devemos procurar apenas em caso de desconfiarmos do texto ou é importante utilizar amostras do texto para fazer busca, mesmo não desconfiando? O que vocês acham, Jefferson, Shirley?
Eu acho o seguinte, que não há necessidade de fazer isso. Eu nunca fiz isso, assim, vou procurar aqui. A não ser, Denise, que você observe, assim, que a linguagem, ela está tão bem escrita, não que isso não ocorra, que não tenham bons editores, né, de autores, editores de conteúdo, não isso. Mas eu não faria, entende? Parece que a editora tem, né, um software para isso, porque senão você vai ficar perdendo muito tempo. É aquela relação de confiança com o autor. Esse material já passou por um conteúdo e tal. Então, aí, essa relação do autor com o conteúdo, então a gente precisa acreditar nisso. Agora, se você quiser jogar na internet, também não vejo problema algum. É por aí. Nós trabalhamos com um detector de plágio e em alguns processos o tempo não nos permite passar todos os materiais, mas nós sempre tentamos passar todos os materiais pelo detector de plágio e aí já vem com uma sinalização para o editor. Mas, via de regra, é essa tensão, assim, se você perceber um texto que ele é sistematicamente mal escrito, redundante, com ambiguidade, e de repente fica maravilhoso. É um sinal de atenção ali, de alerta, que vale investigar. Jefferson, o Alan Severo, que é editor de matemática, pergunta ainda sobre o plágio. Ele fala sobre as definições de conceitos que costumam ser muito parecidas em diversas obras. Tem algum problema de plágio, alguma atenção especial? No caso de matemática, por exemplo, são enunciados de forma idêntica em várias obras, né, as definições formais. Olha, gente, assim, um ou outro conceito, ok, né? Você tem que tomar cuidado, assim, se a obra de matemática de tal editora não esteja semelhante demais à obra de matemática da editora B, né? Eu sei que alguns conceitos são basicamente até são iguais ou semelhantes, mas, assim, é de bom tom o autor do nosso livro fazer essa diferenciação. Há problemas até assim de plágio em parágrafos, muito semelhantes. Até o Alan falou aqui, acho que foi a Fernanda, o que é um material que a plagiou. Olha, Fernanda, o seguinte, quando ele adapta um texto, coloca só sinônimos, eu posso identificar se ficou toda aquela ideia, certo? É um plágio. Numa dissertação, numa tese de mestrado, doutorado, por exemplo, você coloca segundo fulano de tal, daí você reescreve o texto dele, mas você nomeou que aquele texto foi tirado do Paulo Freire, por exemplo, segundo Freire e tal. Tem que tomar muito cuidado, assim, porque senão fica muito fácil escrever. Aí eu faço um material de aeroporto, sento no aeroporto com a internet, né, e vou escrevendo conforme, assim, vou achando frases e pegando, e não pesquiso absolutamente nada. Então, assim, plágio, gente, não quer dizer que pegou uma frase ali, um parágrafo, e só trocou 5, 6 sinônimos. É plágio, gente, é plágio. Se eu não, né, porque senão fica muito fácil escrever um livro. Então, o autor ele tem que produzir conforme sua cabeça. Né? O que é um conceito matemático? Conforme o meu entendimento como autor. Eu acho muito perigoso e tem que ficar muito atento a isso. Eu chamo de livro, complementar? eu chamo de livro de aeroporto, é quando eu não preciso abrir livro algum para fazer um outro livro. Eu sento no aeroporto, estou indo, abro a internet, pego um conceito do Paulo Freire, mudo algumas palavras e coloco no livro, sem citar que é do Paulo Freire. Um exemplo, tá? Pego um livro de matemática e vou escrevendo. A Liz, eu aprendi bastante isso com a Liz. Ela fala assim, não, o autor tem que ter livro para escrever, e tem que ter, para fazer pesquisa. É dele. Mas, eu, assim, só trocar sinônimo, gente, pode caracterizar plágio. Se eles pegar esse livro e verificar que está muito semelhante, pode identificar. É como se vocês pegarem uma tese, uma dissertação, vocês vão ver. Toda ela é referendada, segundo fulano de tal, para 2 pontos, tal. Ele escreveu. Quando não é a frase, né, ipsis literis, que colocou lá uma menção mesmo. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
Não sei quem quer complementar. A Miss? Shirley? Não, Jefferson, acho que é exatamente isso. Acho que o nosso termômetro é entender que plágio é apropriação de uma ideia, né? Então, né, um autor, ele é contratado, enfim, para ter o seu próprio trabalho intelectual, né? Então, isso pode se dar em vários níveis. No nível estrutural, copia a estrutura de outro material, ou, assim, em pequenos trechos, né? Em que pega uma ideia e aí troca lá, né? Usando, grosso modo, 6 por meia dúzia, mas aí aquela ideia originalmente não é dele. Então, de qualquer forma, isso caracteriza um plágio. E quando... E tanto é que, quando algo não pode ser dito de outra forma, né, uma ideia original, ela é importante, é um conceito, e não pode ser dito de outra forma, aí a gente recorre à citação. Isso. Né? Isso mesmo. E ainda assim, né, Shirley e Jefferson, por exemplo, se eu vou escrever um texto de matemática e eu preciso trazer uma definição de uma equação do segundo grau, a definição em si vai ter um texto muito formal dentro do formalismo matemático e que provavelmente seja igual ou muito próximo de outros livros. Só que um livro, ele não começa pela definição, vai ter uma construção até chegar a essa definição, vai ter um conjunto de exemplos. Então, o plágio, ele acontece quando você se apropria de toda essa ideia de construção. Então, eu vou falar de plano e eu pego a mesa, um livro está dizendo que usou a mesa da cozinha para fazer uma situação exemplo, para depois trazer a definição. E eu faço a mesma coisa com as minhas palavras. Isso é uma apropriação plagiada da ideia. Então, eu preciso ter a minha própria construção das ideias, né? Então, isso é realmente um cuidado bem importante. Liz falou, eu gostaria de dar uma pequena contribuição. Claro, Liz, pode abrir seu microfone se você quiser falar agora, porque hoje o nosso espaço aqui, o momento é para uma conversa mesmo, né, Jefferson? Sim. Liz, a palavra é sua, pode falar. Certo. Obrigada. No dia 11, agora sábado, saiu uma matéria em vários meios de comunicação aí, que um livro infantil da Companhia das Letras, que eu considero uma editora muito criteriosa, chamado ABC da Liberdade, a história de Luiz Gama, ele foi recolhido por causa de um texto que aparece lá na página 27. E esse cuidado deveria ter sido não só do autor, mas do editor de conteúdo e também do editor de texto. Porque quando eles estão falando da viagem do Luiz Gama no navio negreiro, o texto diz assim, a viagem pelo mar foi tranquila. Quando que no navio negreiro uma viagem pelo mar seria tranquila, né? Não houve nenhuma tempestade e o navio quase não balançou, o que também não é verdade. Pode não ter acontecido tempestade, mas aqueles navios chacoalhavam muito. Aí ele fala que eles brincam de pega-pega, de esconde-esconde, de escravos de Jó, o que é bem engraçado, porque nós éramos escravos de verdade e até pulamos corda, ou melhor, correntes. Quer dizer, um texto de muito mau gosto, né? Porque no navio negreiro nem havia espaço para as pessoas ficarem em pé, quem dirá para crianças brincarem. Então, eu só quis contribuir, deixando esse exemplo aqui, porque essa editora ela é super conceituada, e mesmo assim teve que recolher esses exemplares, justificar, e numa das matérias diz que não passou por revisão esse livro. Então, vejam que sério isso. É isso que eu queria contribuir. Obrigada. Obrigado, Liz. Fique à vontade para se juntar a nós em com outro assunto. É um absurdo mesmo, né? Chegar a um negócio desse. Mais alguma pergunta, gente? E aqui, Jefferson... A Daiane comenta que viu a notícia. Eu coloquei no chat aqui essa
uma notícia sobre o livro que a Liz comentou. Jefferson, por enquanto é isso. Isso. Não sei se alguém mais quer fazer alguma contribuição, algum comentário. Jefferson, da tua parte, era isso? Da minha parte, ok. Assim, eu estou à disposição, né, para tirar qualquer dúvida, né, eu e a Shirley, né, e a Lúcia na revisão. Eu compartilhei o e-mail do Jefferson e quando eu mandar para vocês as notas desse último encontro, eu reforço disponibilizando o e-mail da Shirley como coordenadora de edição de texto, da Lúcia, que é nossa coordenadora de revisão, do Jefferson, que é supervisor. Todo mundo pode ajudar aí com qualquer dúvida, eu mesmo também, vocês entram em contato. É sempre um prazer poder contribuir com a melhoria do nível dos parceiros que nós temos aí, né, Jefferson? Com certeza, eu estou à disposição, como eu falei, né, espero ter ajudado, né, a gente sempre aprende cada vez mais, é bom rever algumas pessoas, né, Liz, Chino e tantas outras, e estou à disposição, eu quero agradecer, e o trabalho de edição, trabalho de continuidade, de pesquisa, de estudo, né, e é importante a gente sempre estar se atualizando, e acho que de minha parte é isso, só tenho a agradecer a todos mesmo, e essa oportunidade que o Marlon me deu. Imagina, a gente que agradece, Jefferson. E bem feliz, assim, em aprender cada vez mais com todos. Então, assim, só tenho a agradecer mesmo. Então, beleza. É isso, né? Eu acho que eu espero... Você quer fazer algum comentário final? Alguém quer fazer algum comentário final? O pessoal está agradecendo. Eu só quero complementar que a gente tem que eu sempre vou falar, enquanto eu estiver ali trabalhando com o Marlon, eu vou falar o seguinte: o escopo é a coisa mais importante que tem na área editorial. Se você tiver o teu escopo bem claro do que você faz, você vai minimizar, você não vai sofrer tanto ao editar um material, ao revisar um material. Você vai ter o teu foco, o teu escopo de trabalho, né? O que o editor de texto tem que fazer, o que o editor de conteúdo tem que fazer, e o que o revisor tem que fazer. Eu pegando aqui agora a última, eu me lembrei de uma coisa que o Carlos Alberto Faraco, que é professor da Federal, ele falou o seguinte, que ele não ia mais passar os materiais deles para a mão de revisores e editores, porque ficavam mudando demais os textos deles e acabavam gerando erros conceituais. Então, o livro dele, veja só a que ponto chegou. Então, a gente tem que ter, como profissionais da área de linguagem, discernimento do que a gente está fazendo, né? Para evitar esses erros, minimizar cada vez mais. E outra coisa, vou reiterar, um bom editor tem que dominar bem a gramática, tem que dominar, é o seu instrumento de trabalho, assim como o revisor. Não posso admitir numa equipe que a pessoa não domine a gramática. É assim que a gente vai montando uma equipe de alta performance. Não existe, gente. Não há a menor possibilidade que a Liz, como autora, vou pegar, ela tem que confiar em todo o processo. Ela tem que confiar no editor de conteúdo dela, no editor de texto dela e no revisor dela, assim como no diagramador. Então, eu reitero, você tem que dominar a gramática. Isso é obrigatório. É como um médico que tem que saber qual a sua especialidade. Um cirurgião, né, um gasto, ele tem que dominar. Agora, e se eu não tiver esse domínio, gente, eu vou fazer um mau trabalho. E aí eu vou ter que rever se eu estou mesmo na profissão certa ou não. E tem que saber receber esses feedbacks, certo? Eu recebi vários feedbacks ao longo comecei em 95, em 97 na Editora Positiva como revisor. Levei muita lambada, né? Sofri bastante. Nós tínhamos um gestor extremamente severo com a gente, que exigia da gente. Tem que saber a gramática para ser um bom revisor. Tem que saber essa gramática para ser um bom editor. Aí eu virei editor de conteúdo de língua portuguesa. Eu tive que estudar cada vez mais a língua portuguesa, tendo conceitos, metodologias e tal. Então, reitero, é essa cobrança que a gente vai fazer de todos vocês que estiverem trabalhando na IA. A gente vai fazer essa cobrança. A Shirley vai
ser o Doberman e vai cobrar excelência nas edições de texto. Certo, Shirley? Poxa, Doberman, você pegou pesado, hein, Jefferson? Eu posso ser um pincher? É isso, tem que ser, gente, tem que... Vou dar canela do pessoal. Tem que fazer um trabalho, vocês têm que dominar. Nós precisamos de bons profissionais e nós confiamos em vocês, certo? Nós confiamos em vocês. E a gente está fazendo essas oficinas, haverá uma oficina de revisão, que eu pretendo montar com a Lúcia e com o Marlon, né, para fazer esse trabalho com os revisores também. Haverá uma com edição de conteúdo. Né? Qual que é o papel da edição de conteúdo? O editor de conteúdo não pode deixar passar erro de conceito. Aí, quando me pergunta assim, o que o editor de conteúdo faz? Ué, não pode deixar erro conceitual passar. Gente, não existe isso. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Então, e a mudança que a gente está buscando, né, Jefferson, ela é assim, é claro que para quem já tem algum trabalho ativo com a gente, ou quem ainda vai entrar com algum trabalho com a gente sabe que não é uma mudança que vai acontecer do dia para a noite. A gente sabe que demanda tempo, mas a nossa ideia é assim, quando o Jefferson fala do cuidado com o escopo, se a gente conseguir fazer essas oficinas para cada etapa do processo editorial, aí cada profissional cuidando do seu escopo pode confiar no trabalho do vizinho, do colega que vem depois ou do colega que vem antes. Então, é um processo, né? A gente vai caminhando e eu acredito que com essas formações continuadas a gente vai ter realmente uma equipe de alta performance. Diga, Lúcia. O Marlon, quer olhar a cara dele? Esse mesmo. Lúcia? Olá, pessoal. Não, eu só queria acrescentar uma coisa importante também, que além de você observar o escopo, né, da sua área, é muito importante você observar também o escopo do projeto e o padrão da editora, porque cada editora tem o seu padrão, e às vezes o que é permitido em uma não é outra, daí tem um vocabulário que eles também, que nem a Oileva tem um vocabulário potente, né, Marlon? Então, muitas vezes as pessoas, quando estão editando ou preparando o texto, não observam isso e vão carregando para frente. Isso aí vai repercutir no todo, né? Tipo, mais emendas para aplicar, mais coisas e tal, né? Então, exatamente. Tem que ter um olhar mais amplo, né, para as coisas mesmo. Exatamente. E por que a gente tem que qualificar antes? Porque geralmente é a diagramação e a Lúcia que sofrem no final, porque o autor deixa passar alguma coisa, o editor de conteúdo alguma coisa, o editor de texto não consegue ver tudo daí porque já veio tudo muito ruim. Diagrama dessa forma, sobra para quem? Para a Lúcia lá na ponta, para a Lúcia e para os revisores. Então, e aí vira assim um processo que não acaba nunca. O Jefferson fez uma brincadeira outro dia que ele falou, como é que é, Jefferson, do cara que está editando a Bíblia? Está no mudo. É assim, se mexessem demais na Bíblia, gente, nós não teríamos hoje o Apocalipse, não teríamos chegado ao livro do Apocalipse. É tanta mexida. Aconteceu o Apocalipse. Se aconteceu o Apocalipse. Então a gente tem que ser muito cirúrgico nas coisas, entende? Muito objetivo, muito focado. Imagine, gente, estaríamos seguindo Jesus Cristo até hoje, os apóstolos escrevendo a Bíblia. Não dá. A gente tem que ser focado. Tem que ter escopo, sempre vou falar, escopo bem definido, respeitando os padrões que a Lúcia colocou bem ali, o estilo do autor, né? Mas tem que respeitar isso também. Então, é esse trabalho de edição que é necessário. Mas reitero e vou reiterar para vocês, gente, tem que dominar a gramática, tem que dominar. É o item primordial. Esse é o instrumento de trabalho de vocês. E aceitar os feedbacks. Puxa, não sei muito bem regência, dupla regência, então eu vou ver, vou estudar isso. A Shirley, como um Doberman, vai, olha aqui, fulano, você não sabe a crase direito, vai ter que estudar a crase. Para continuar com a gente, vai ter que fazer essa mudança. A mudança, do teu é para você, como eu falei para vocês, a gente vem numa toada assim, profissional que a gente também eu levei várias lambadas, tive que estudar muito. Então, isso é bem importante. É isso aí.
Acho que Beleza, é isso. pessoal. Então, agradeço a presença de todos. Manterei vocês informados sobre a próxima data da oficina. E é isso. Vejo todos no futuro. Obrigado, Tchau, gente. Tchau, tchau.